Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Espero que estejam todos bem, na santa paz de Deus. E se não tiver tudo bem, acalma esse coração que irá ficar. E entrando no tema de hoje, eu vou iniciar fazendo uma pergunta. Você já tentou mudar o roteiro da sua rotina? Eu venho fazendo isso por aqui e confesso que estou gostando muito. Aí você me pergunta, como assim, Jéssica, mudar o roteiro, mudar a rotina? Por quê? Pra quê? Então, sabe aqueles dias onde você fica cansada da sua rotina, fica um pouco estressada, todo dia está fazendo aquela mesma coisa, aquele mesmo serviço de dona de casa, né? Que a gente sabe que é cansativo, principalmente quando fica vários e vários dias se repetindo aquela mesma rotina. Então, pensando nisso, resolvi mudar um pouquinho a rotina aqui para não ficar tão cansativa e também não ficar tão repetitiva. Então, hoje, como vocês viram, iniciei aí o vídeo já caçando o meio de colocar o almoço no fogo. Geralmente, eu vou primeiro lavar a louça, arrumar a cozinha, então já fiz essa pequena mudança para mudar, né? Mudar realmente o roteiro. Coloquei um girimumzinho aí no feijão para ficar bem suculento, bem gostosinho, bem nutritivo. Coloquei também uma carninha de porco, temperei bem temperadinho e olha só como ficou o feijão. Aí sim, depois do almoço, foi que eu fui arrumar a casa. Lavei as louças, arrumei a cozinha enquanto as panelas estavam no fogo. E depois que terminei, de arrumar a cozinha e o almoço, fui brincar um pouquinho aí com minha filha de bolha de sabão, que ela ama fazer bolha de sabão. Então, depois do almoço, a gente brincou bastante. Depois, fui arrumar a casa, que não mostrei aí para vocês, mas arrumei a casa, fiz aquela manutenção de todos os dias, né? No final da tarde, voltamos a brincar novamente. Nem todos os dias a gente brinca do lado de fora da casa, no jardim ou no terreiro, como a gente chama aqui no sítio. Então hoje a gente tirou a tarde para brincar e fazer bolinho de terra. Quem aí já brincou ou já viu as filhas, geralmente são meninas, brincando de fazer bolinho de terra. Como minha filha é só, filha única, ela sempre quer que eu esteja participando ali da brincadeira com ela. E eu, como uma boa mãe, já fui lá ajudar ela a enfeitar os bolinhos e ficar ali brincando com ela para ela se entreter. E olha só que florzinhas lindas! Tirei as florzinhas aqui ao redor de casa e levei para ela estar enfeitando os seus bolinhos. E ela gosta muito de bater parabéns. Mesmo sem ser aniversário, quando ela está brincando, a gente sempre canta parabéns e ela fica muito feliz. Olha que girassol lindo, gente. E na parte da tarde também, já de tardezinha, deu aquela vontade de comer uma coisinha doce. Então fui fazer bolo de cenoura. Antes eu fazia bolo de cenoura e quase não dava certo. Ele sempre ficava como se fosse bolo liso, sabe? Ele solava. Mas depois que eu aprendi a fazer, nunca mais eu errei. Então vou deixar a receitinha aqui para vocês de como é que eu faço. Utilizei uma cenoura grande, como vocês puderam ver, 2 ovos, 1 xícara de açúcar e um pouquinho mais que meia xícara de óleo. Eu não gosto de usar a xícara toda de óleo, não. Muita receita pede a xícara toda, mas eu não gosto. Eu acho que fica muito oleoso. Então, eu só utilizo um pouquinho acima de meia xícara. E gosto de pôr uma pitadinha de sal só para realçar o sabor. Aí eu bato muito bem no liquidificador e venho com essa mistura para um recipiente para poder acrescentar o restante dos ingredientes. A mesma xícara que eu utilizo para medir o açúcar e o óleo, eu utilizo para medir a massa. Então, eu gosto de colocar 2,5 xícaras de farinha de trigo.
E no final acrescento o fermento, né? E só, se eu ver que a massa fica muito grossa, eu acrescento um pouquinho de leite. Às vezes fica um pouquinho grossa, né, por conta do óleo que eu não utilizo a xícara toda. Aí quando fica assim, eu acrescento um pouquinho de leite. Muitas vezes nem é preciso. Aí fica só com esses ingredientes mesmo. E esse bolo, essa receita, né, na verdade, não vai render um bolão grande, mas rende um bolo bacana, viu? Olha aí, coloquei na forma. Peguei uma forma grande, mas o bolo ficou baixinho, como vocês vão ver. Coloquei aí na forma, espalhei com a concha para poder ficar bem redondinho, né? Espalhadinho. E levei para o forno para assar, normalmente como faço com qualquer outro bolo. E também fui preparar uma caldinha de chocolate. Não mostrei para vocês, mas foi só achocolatado, que foi o Toddy. Um pouquinho de leite em pó e um pouco de açúcar. A mesma quantidade de achocolatado que eu coloquei de açúcar e também coloquei algumas colheres de leite em pó e um pouquinho de margarina, só para fazer aquela caldinha, para ficar um bolinho bem gostoso mesmo. E olha aí o bolo pronto. Vou mostrar para vocês como ele ficou bem fofinho e ficou uma delícia, viu? A casquinha ficou um pouquinho dura, crocantezinha e ficou bom demais. Aconselho, viu? Façam que dá super certo. Ficou fofíssimo. E já à noite, assim que escureceu, fui fazer a janta. Não tinha sobrado almoço, né? Do almoço, que geralmente a janta é a mesma coisa do almoço. Mas hoje não tinha sobrado. Então fui cozinhar só um arrozinho e uma linguicinha pra gente estar jantando. E também mudei um pouco aí a rotina da noite. Na maioria dos dias, como o cansaço bate na parte da noite, eu não faço mais nada não na cozinha. Só ajeito a janta e depois vou brincar com minha filha, ou assistir, ou ver alguma coisa no celular. Mas hoje resolvi fazer diferente. Fui dar um jeitinho na casa para ver se no outro dia amanhecia com menos serviços para fazer. Então lavei aquela loucinha que tinha na pia e peguei um pano úmido e fui passando no quarto que a gente dorme, na sala e na cozinha para tirar a sujeirinha. Nem varri, fui arrastando a sujeirinha com o pano mesmo e passei o pano para o chão ficar limpinho. E isso é muito bom, te aconselho muito a fazer isso. Claro que nos dias que você tiver com coragem, né? Todos os dias nem sempre dá. Mas quando você estiver com coragem e disposta, faz isso à noite, porque vai te ajudar bastante no outro dia. Mas já vou te adiantando que aqui em casa nem sempre funciona. Vocês acreditam que eu limpei a casa toda, a noite toda não, né? Principalmente o meio, sala, cozinha e o quarto que a gente dorme. E no outro dia, a pia já amanheceu com louça, o chão já amanheceu sujo, porque depois que eu limpei, resolvi fazer pipoca pra gente comer à noite. E se faz comida, automaticamente suja a louça, né? Então sujou o chão de pipoca, sujou a pia com louças sujas, mas pelo menos no outro dia não tinha tanta bagunça assim. Era pior se tivesse juntado tudo, né? Mostrei a jantinha aí pronta e também mostrei a casa limpa, bem limpinha. Chega a dar um ânimo de alegria de ver ela limpinha à noite. Mostrei aí minha jantinha pra vocês, um arroz com caldo, que eu amo. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero muito que tenha te motivado, né? E que se você está cansada da sua rotina, faz isso que você vai sentir diferença. Um cheiro! Tchau, tchau e até o próximo vídeo.